Boa noite a todos vocês. Vão entrando aí, fiquem muito à vontade. Vamos receber hoje uma convidada muito especial, a psicóloga Jéssica, minha colega, que a psicologia me presenteou em conhecê-la. Vou colocando aqui o nosso tema de hoje, enquanto vocês vão convidando o pessoal para vir fazer parte aqui dessa live de hoje, tá bom? Como experiências infantis influenciam na minha ansiedade. Influenciam na minha ansiedade. Isso. Esse é o nosso tema de hoje. Vou fixar aqui. Sejam bem-vindos, boa noite para quem tá entrando. Oi, Jéssica, já vi que você tá aí. Giovana, Alê, Marcele, Bruna, Karine, sejam bem-vindos. Hoje eu estou fazendo a live aqui de casa, tá, gente? Então já vou avisando que se vocês escutarem, assim, um latido, né, alguém andando, assim, umas patinhas andando, sabe? É o meu cachorro, que ele tá aqui comigo, né, porque ele fica um grude comigo. Mas daqui a pouquinho, meu noivo vai chegar, então pode ser que ele queira sair do quarto. Eu vou ter que abrir a porta pra ele, tá? Senão ele vai começar a chorar aqui e não vai dar certo. Então já vou avisando vocês pra vocês saberem que vai ter intercorrências, porque hoje eu estou em casa, não estou na clínica. Eu fui liberada hoje mais cedo, então já vim aqui pra casa, porque nada como o conforto da nossa casa, né, gente? Chega em casa mais cedo, enfim. Vamos lá então, enquanto vocês já chegaram, se acomodaram, já expliquei aqui a minha situação de hoje. Eu vou chamar a Jéssica já pra gente não perder tempo. Deixa eu convidá-la aqui. Vamos ver, cadê a Jéssica? Oi, Jéssica! Oi, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Fique à vontade. Você está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem. Ótimo, que bom recebê-la aqui. Seja bem-vinda, Jéssica. Que bom ser convidada também, né? Eu e a Clarice, a gente teve a oportunidade de compartilhar salas, né? Ali na clínica da Clarissa. E foram muitas trocas, né? E hoje nós teremos uma troca aqui ao vivo também de conhecimento, né, Clarissa? Vai ser muito bom. Exatamente. A gente papeava bastante, eram muitos conhecimentos ali, né? E acho que vale a pena a Aham. gente trazer um pouquinho desse conhecimento que nós compartilhávamos para o pessoal que está aqui, né? Então hoje Sim, nós sim. vamos unir dois temas, né, que eu falo muito, que é da criança interior, e você também, que hoje eu vi que você ampliou, foi para a questão de outras emoções também, da saúde mental, de forma geral. Uhum. Mas ainda é muito forte, assim, para mim, pelo menos, quando eu penso em ansiedade, eu penso na Jéssica, não tem jeito. Então, Que bom. tinha que ser você, né, Jéssica? Que bom, obrigada pelo convite, Clarissa. E para mim é muito importante falar sobre ansiedade. Vou compartilhar um pouco aqui com vocês, né? Porque eu tenho vivências também, né? E vivências com pacientes, vivências familiares, vivências pessoais. Pessoal. Então, Uhum. isso também é muito importante quando a gente vai falar sobre um assunto, né? Que a gente não só se coloca no lugar do outro, mas a gente vive e sabe como é também. E eu vou De compartilhar um pouquinho fato. aqui com vocês coisas que eu nunca compartilhei no meu IG aqui, tá, Clarice? Sobre as minhas experiências Uau! pessoais e de família em relação à infância, tá? Uau, obrigada pela confiança e pela abertura, então, Jéssica. E eu já vou pedir para Uhum, você se uhum, apresentar, então, já começando esse embalo aí, falar um pouquinho, né, quem é a Jéssica para o pessoal que está aqui. uhum. Então, meu nome é Jéssica, eu moro em Maringá, né, no Paraná, e eu sou psicóloga há quase 5 anos. Né? Atualmente, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, estou fazendo uma especialização na área, estou finalizando, né? E já faz mais ou menos 2 anos que eu decidi trabalhar, né, tendo um foco com pessoas com transtornos de ansiedade, desde quando eu criei esse Instagram, esse foi o foco. Né? Mas faz um tempo que eu venho falando também sobre outras emoções, porque às vezes nossas emoções elas estão interligadas, né? Uma emoção Sim. vai puxando a outra, vai influenciando a outra.
mas principalmente ali em relação à ansiedade mesmo. É, não tem como separar, né, Jéssica? Uhum, Somos uhum. um ser complexo, então as coisas realmente são integradas aqui dentro. Sim, sim. Bom, eu vou falar então um pouquinho de mim, que eu sei que tem seguidor aqui da Jéssica. Então, eu sou a Clarisa Silva, sou psicóloga também, assim como a Jéssica. É, eu atuo hoje, né, somente voltado para a clínica mesmo, e o centro do meu trabalho, da temática que eu abordo, que eu trabalho em terapia e aqui no Instagram também, é sobre a criança interior, que nada mais é que todas as nossas vivências da nossa infância, as nossas marcas lá de trás, né, as nossas Uhum. crenças que a gente traz na vida de hoje enquanto adulto e adulta, mas que foram solidificadas, né, que foram instaladas lá na nossa infância. Então a gente acaba reproduzindo alguns padrões, né? Trazemos aí essas marcas da Sim. nossa infância. E hoje a gente vai Uhum. unir então essas duas temáticas para fazerem elas se conversarem e explicar para vocês. Eu até falei hoje no Store, Jéssica, que eu acho importante abordar isso relacionado à ansiedade, porque nós estamos olhando também para o que tem por trás da ansiedade, sabe? Sim. Pelo que faz a ansiedade existir, né? Manter essa ansiedade mais patológica ali. Então é muito Sim. importante, né? Sim. Ir vasculhando e ver essa raiz aí que pode ter na infância. Sim, pode ser gatilhos ou mantenedores mesmo, né? E ter a consciência disso ajuda no processo. Se eu não tenho consciência de algo, como eu vou mudar aquilo que às vezes eu não tenho consciência? Então, poder entender isso é muito importante no processo de tratamento, seja em terapia, seja questão de autoconhecimento mesmo, realmente é muito importante. Uhum. Uhum. Jéssica, já teve até uma pergunta aqui, eu vou falar, mas aí você fique à vontade se você quiser responder agora ou se você vai responder no decorrer, tá? Tá. A Rani está perguntando, está dizendo assim: conta para nós sobre a falta de ar que a ansiedade dá o dia todo. Tá, então assim, nem sempre a ansiedade ela vai dar falta de ar e também nem sempre a ansiedade vai dar falta de ar o dia todo, né? Provavelmente a Raniele tá me falando de um quadro, né, de um transtorno depressivo aí. Depressivo não, desculpa, de um Uhum, transtorno de ansiedade aí, né, uhum, que causa essa falta de ar. Então, geralmente, quando a ansiedade ela é um transtorno, seja uma ansiedade generalizada, né? Talvez, né, outros tipos de transtornos de ansiedade também. Essa falta de ar ela pode ser recorrente porque pode aparecer em vários momentos durante o dia. Quando a gente fala em transtorno de ansiedade, principalmente o TAG ali, tem essa questão, né, de ter alguns sintomas físicos que eles são persistentes. Então, eles acabam aparecendo em vários momentos durante o dia, inclusive. Quando a uhum, pessoa ela está em tratamento, né, ela está fazendo psicoterapia, ela está utilizando medicamentos, nem sempre a pessoa utiliza medicamentos, né, mas quando ela está em tratamento, ela consegue lidar com essa falta de ar, então é algo que é mais temporário. Ela consegue controlar isso e viver bem, né, durante o dia, viver bem durante as outras situações que ela precisa fazer também. Então é algo que vem e daí depois ele tem controle. Se a pessoa às vezes uhum. tem um transtorno e ela não está sob tratamento, isso realmente, né, pode, o tratamento correto, isso pode Sim. percorrer por um tempo mais prolongado. Exatamente. E eu acho interessante, até para dar o gancho de você falar um pouquinho, Jéssica, dessa diferença que existe. Porque assim, a Uhum. ansiedade, ela é importante e necessária para nós enquanto seres humanos. Porque existe muito essa Sim, ideia de que nossa ansiedade ela é toda ruim, a gente precisa eliminar a ansiedade. E sim, aí eu acho importante diferenciar, né, que existe a ansiedade necessária, saudável, importante para a nossa uhum. existência, e existe um nível patológico, até para o pessoal conseguir aqui se identificar e ver em qual que eles estão aí, né? Aham. Exatamente, né? A ansiedade, ela é uma emoção que ela tem um fator protetivo para nós, né? Então, assim, é um estado de alerta que nos traz como forma de proteção diante de um perigo. Então, vamos supor numa situação do dia a dia que pode acontecer uma ansiedade adaptativa, vamos colocar, né? Essa Uhum. ansiedade adaptativa seria a ansiedade que as pessoas dizem que é normal, seria uma Tá. ansiedade adaptativa. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego.
Então, é comum eu me sentir ansiosa para essa entrevista de emprego. É comum eu me sentir ansiosa para um encontro que eu vou conhecer a pessoa ali pela primeira vez, para uma prova que eu vou fazer, para um trabalho que eu vá apresentar, né? É comum porque é algo que existe é algo que existe uma situação específica para que aquilo Uhum. aconteça e também é algo temporário. Então a situação específica tá ali, vai surgir ansiedade, só que essa ansiedade ela vai passar e ela não vai trazer prejuízos significativos. Então eu fico ansiosa lá, né, um pouco antes ou até mesmo no momento, mas eu consigo lidar com a situação, aquilo passa e isso não traz prejuízos para minha vida. Então a gente diz Uhum. que isso é uma ansiedade adaptativa, né? Porque existe possível perigo ali, talvez um perigo de eu não passar na prova, um perigo, né, de eu não Sim, passar no processo seletivo, uma ameaça. Quando a exato. gente Uhum. fala de ansiedade a nível patológico, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas, né? Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, então a gente não vai falar sobre todos eles aqui, né? Tá. Mas de uma forma geral. Para poder analisar uma ansiedade no nível patológico, a gente precisa identificar algumas questões. Então, a gente precisa identificar a intensidade que ela acontece, a durabilidade, né, a duração dela e também os prejuízos que ela traz na vida. E isso precisa ser avaliado. Vamos pensar aqui num transtorno de ansiedade generalizada. Então, existe um critério de sintomas que a pessoa precisa sentir ali. Então, vamos supor, né, que exista 9 sintomas ali. Então, a pessoa ela precisa sentir pelo menos, no mínimo 3, né, daqueles Uhum. sintomas, fora um sintoma principal, por um determinado período de tempo, no mínimo 6 meses, por exemplo, para que seja feito um diagnóstico. Então, Uhum. quando você procura um psicólogo, quando você procura um psiquiatra, eles vão avaliar essas questões. Né? Então, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem aqui a questão da inquietação como sintoma, a sensação de estar com um nervo à flor da pele ali, se sentindo muito irritado, né? Não conseguindo prestar atenção nas coisas, essa falta de atenção, às vezes o branco, né, que dá, né? Ai, tô ali pensando em algo, me dá um branco, a Uhum. irritabilidade, a questão da tensão muscular, né? A questão da perturbação do sono também e principalmente, né, a preocupação excessiva diante de fatos. Então, esses são sintomas do transtorno de ansiedade generalizado. Para ter um diagnóstico, eu preciso olhar para isso. Isso precisa estar na minha vida ali por pelo menos, né, 6 meses. Eu apresentar pelo menos 3 sintomas, fora essa questão de eu ter uma preocupação excessiva. E é por isso, Clarice, que é tão Uhum. importante ir no profissional para fazer o diagnóstico, porque não é tão simples assim. Sim, Por exemplo, exatamente. eu posso ter traços de um transtorno de Tá. ansiedade, eu posso não ser diagnosticada com um transtorno de ansiedade. Mas como assim, Jéssica? É um meio termo ali. Eu tenho prejuízos, né, com esses sintomas que eu estou, mas ele não se classifica porque não cumpre todos os requisitos. Mas da mesma Uhum. forma, tenho um tratamento para isso. Então, assim, Uhum. eu posso usar um tratamento psicológico, por exemplo, já que eu percebo que eu tenho sintomas ansiosos e que eu tenho talvez uma predisposição para isso, eu posso iniciar um tratamento com uma forma preventiva. Eu faço psicoterapia, aprendo a lidar com as minhas emoções, ou eu posso também realizar um tratamento ali, mesmo não sendo diagnosticada, porque eu sei que eu tenho sintomas e isso de alguma forma está atrapalhando a minha vida. Não sei se eu respondi Uhum. exatamente o que você perguntou, Clarice, mas se tiver dúvida, vocês vão perguntando aí, a gente vai Respondeu. conversando, tá bom? A Raniele está perguntando, ela dizendo, compartilhando que ela tem essa falta de ar Aham, todo dia, né? E perguntando se pode ser característico da TAG. Né? E eu acho aham, importante, sim, Raniele, eu não sei se você faz algum tipo de acompanhamento, né, de tratamento disso, mas acho que aham, se não faz, é importante, né, Jéssica, fazer, iniciar esse tratamento, né, não só sim, medicamentoso, mas também psicoterapêutico, porque a sim, psicoterapia vai te trazer essas ferramentas para lidar com essa falta de ar todos os dias. Se você toma algum aham, medicamento, né, também é importante rever esse medicamento, porque se esses sintomas estão de forma tão intensa assim, acho aham, que é importante rever. E se você não faz um tratamento, né, acho que eu posso falar que até pela Jéssica, né, a gente indica que você busque um tratamento qualificado para lidar com esses sintomas, sim, porque realmente é muito uhum. difícil conviver com essa falta de ar, né, o dia todo, como ela está relatando aqui, né?
Sim, sim, exatamente. E aí tem a Ingrid que está dizendo assim, pedindo para você falar um pouquinho sobre a relação entre alimentação e ansiedade. A gente só não vai poder se delongar muito, senão a gente não vai falar do foco aqui, né? Mas Tá. se você quiser compartilhar um pouquinho, ela diz que geralmente em dias estressantes, né, acaba vivendo no automático e percebe a vontade de comer doce além da falta de ar, que ela também sente. Tá, então eu vou responder de forma bem rápida essa pergunta, Clarissa. A gente deixa as perguntas para fazer no final, que a gente consegue ter esse tempo para a gente, Perfeito, né, poder atingir o nosso objetivo aqui de falar sobre essa questão, né, das vivências infantis. combinado. Como que é o nome dela, de quem perguntou aqui? Deixa eu voltar aqui aí, Ingrid. Ah, tá. Então, Ingrid, muitas pessoas ela usa essa questão da alimentação, né, como uma forma de lidar com as suas emoções. Então, é como se fosse um regulador emocional. Ah, eu tô muito triste, eu como. Estou muito feliz, eu como. Estou me sentindo muito ansiosa, eu como. Comer, né, alguns tipos de alimentos, que geralmente é bem seletivo, essa questão do comer, né, diante das emoções, mas É, alguns alimentos, ele traz um prazer imediato, então ele traz essa sensação de como é o doce. prazer, como o doce, por exemplo, carboidratos, né, gorduras, Uhum. então traz essa sensação de alívio. Então, assim, a pessoa acaba utilizando como um regulador emocional, que está errado, porque a gente pode regular nossas emoções de diversas maneiras. A gente precisa aprender a regular nossas emoções de forma saudável, porque Sim, isso pode acabar gerando uma compulsão alimentar, por exemplo, ou um comer exatamente. emocional, né? Exatamente. E além disso, aumenta o nível de ansiedade. Porque você Sim, tá, né, você tá produzindo ali no teu corpo até uma necessidade, porque o doce, o açúcar, ele vai ser consumido muito rápido, o teu corpo vai pedir sim, mais, e isso só vai gerando um mecanismo ansioso em você. Ingrid, eu vou te indicar para sim. você assistir uma live que eu fiz na terça passada com a Nutri, tá aqui salvo no meu perfil. Verdade. Depois dessa live, você vai lá, assista, porque a gente falou bastante também disso, tá? E aí Uhum. agora eu quero que você compartilhe um pouquinho, né, Jéssica, como você percebe essa relação da nossa infância, né, do nosso crescimento com a ansiedade. Aham. Então, Clarissa, eu vou ir falando, vou contando vivências aqui e a gente vai conversando, tá? Vamos trocando. O que que a literatura traz, né, pra gente? Que tudo que a gente vive durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, na relação com os nossos pais, com nossos cuidadores, né, com professores, de forma geral, com toda a questão que nós vivemos, isso acaba desenvolvendo em nós algumas crenças, que seria a forma como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas. E essas crenças que nós construímos através das nossas vivências, isso vai influenciar muito na forma como nós vemos as situações, como nós sentimos e como nós lidamos com isso. Então, Uhum. né, esse período é muito importante na nossa vida. Eu vou trazer aqui uma pesquisa de 2012, não é muito recente, né, mas já é bem Tá. significativa. Então, tem uma pesquisa no ano de 2012 que traz para nós aqui, por exemplo, que a questão genética para transtornos mentais é cerca de 30 a 40%. Ou seja, 60 a 70% é por fatores ambientais. Então, pode ser que eu tenha genética de ter um transtorno de ansiedade. Mas se eu tiver uma vivência ali na minha infância, na minha adolescência, com as questões ambientais boa, Uhum. né, que Favoráveis para o não favorável. desenvolvimento, né, da ansiedade? Exatamente, eu posso não desenvolver mesmo tendo essa questão genética. E por Uau. outro lado, se eu não tenho a questão genética, mas eu tenho ali de 60 a 70%, né, dessas questões ambientais envolvidas, eu também posso desenvolver o transtorno. E se eu tenho os dois, daí pronto, acontece o que aconteceu comigo, com minha família. Se você tem a Aham. questão genética e se você tem essa questão ambiental, das suas vivências, isso pode aumentar significativamente a chance de você, em algum período da sua vida, desenvolver um transtorno de ansiedade, uma depressão, né? Algum outro tipo de transtorno ali. Então, Uhum. quando a gente fala essa questão de crenças, né, que é a forma como a gente vê as coisas, isso não existe um padrão, né? Então, assim, não é porque
se o pai for daquele jeito com o filho, ou se acontecer determinada situação, ele vai desenvolver uma ansiedade social, ele vai desenvolver um Isso. TAG. Não existe um padrão. Então, assim, é Nada é algo muito individual. determinismo aqui, né? Isso é importante de você ressaltar. Não é aconteceu isso, então a pessoa vai desenvolver aquilo, né? Não, é um conjunto de fatores e tem um monte de coisas envolvidas que pode. Um irmão, você tem até, né, gêmea aí, mas enfim, irmãos gêmeos que Aham. têm às vezes a mesma vivência, o mesmo tratamento, passaram pelas coisas Sim. semelhantes e tudo mais. Um sentiu de Aham. um jeito, o outro sentiu de outro jeito. Aqui gerou, né, sei lá, um transtorno de ansiedade, aqui gerou um transtorno depressivo, ou não gerou nada. Então, Aham. existe essa singularidade das pessoas, né? Sim, sim, exatamente. Então, se a gente fala, por exemplo, vamos pensar numa situação de pais superprotetores. Pais Uhum. superprotetores ou pais muito autoritários. Ah, Eles podem, de alguma forma, nessa vivência, contribuir, né, para que você tenha uma visão sobre si, e essa visão sobre si, que seria suas crenças, né, fazer com que você, por exemplo, pais superprotetores, de você olhar para uhum. você e você achar que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, de que você é muito vulnerável, porque o mundo é perigoso. Né? Usando a Aham. situação aqui, isso Muito foi o frágil, contexto né? da minha família. Uhum, muito Aham. frágil, muito vulnerável. Eu tenho a questão genética para transtornos de ansiedade e depressão na família. E nós somos em 3 irmãs. E nós 3 desenvolvemos transtorno de ansiedade generalizada em algum momento da vida. E as minhas irmãs, em algum momento da vida, também desenvolveu depressão. Uhum. Então, o que acontece ali, usando como exemplo? Um ambiente familiar muito autoprotetivo. Tudo é perigoso, né? O mundo é perigoso. As pessoas não são confiáveis. As coisas são Olha. muito difíceis. Você precisa ser o melhor para lidar, porque senão você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso, né, traz essa sensação de vulnerabilidade. Então, eu sou muito vulnerável, Uhum. eu sou fraco, eu não sou bom o suficiente, eu preciso me preparar muito para que algo aconteça. Eu não consigo lidar com as incertezas da vida, porque eu preciso que as coisas sejam certas. Eu preciso saber o que Aham. vai acontecer, porque eu preciso me antecipar. Então, já que o mundo é muito perigoso, eu preciso me proteger. Eu preciso me antecipar. Então, eu vou olhar o que pode acontecer, eu começo a catastrofizar as coisas, imaginar Uhum. sempre o pior cenário para que eu esteja preparada para lidar com aquela situação caso aquilo aconteça. E Perfeito. aí é um potencial para um transtorno de ansiedade generalizado. É, Exato. Até o é que um... você pode concluir, Jéssica, Não, depois eu pode falo. falar. Pode falar. Eu ia dizer, quando o contexto ele vem muito carregado dessa exigência, por exemplo, por si só ali já é um potencial para gerar essa ansiedade, porque essa criança vai crescendo assim, eu tenho que ser sempre bom, eu tenho que suprir, né? Então eu preciso, é um funcionamento ansioso, de sempre tem que ser mais, né? Porque tem essa rigidez. Quando tem esse contexto de super protetivo, o mundo é muito perigoso, né? Você é muito frágil, coisas desse tipo, as pessoas não são confiáveis. Se a gente pegar justamente o que você começou falando na live, que a ansiedade tem essa função protetiva de te proteger de perigos, olha só, a ansiedade já foi aqui acionada, porque o mundo é perigoso. Eu olho o mundo de forma perigosa, porque foi assim que eu aprendi. Então, a todo momento, eu tô aqui, eu tô em alerta, eu tô desconfiada, eu tô com medo, tô com ansiedade, né? Aham. Então, Uhum. acaba se instalando. Agora, imagina quando vem esses dois contextos juntos, que é o que você está compartilhando, né? Sim, 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 exatamente. Um exemplo também, questão de desempenho, né? Às vezes você viveu uma infância ali, uma adolescência, que você precisava sempre ser o melhor, que tudo que você fizesse nunca estava bom o suficiente, né? Pais que não validam, não só Sim. pais, né? Cuidadores, um ambiente que não Curadores, valida. uhum, Aham. professores, né? Sim, sim, professores. Às vezes até traumas, né, escolares. De às vezes, né, uma situação, Muito. uma vivência que você teve lá na escola. Ah, era criança, era adolescente, foi apresentar um trabalho, esqueceu, deu branco. Isso. As pessoas riram.
Tem um caso, Clarisa, de uma. Acontece muito isso. Tem um caso aqui de uma paciente, vou compartilhar porque está sigiloso aqui, né? Não vou Sim, colocar sim, não nenhum tá dado. identificando ninguém, exato. Mas tem um caso, por exemplo, né, de uma paciente que durante a adolescência dela, ela passou uma situação na escola. E essa situação na escola, né, durante algumas apresentações, alguns encontros em grupo ali para trabalhos, ela sofreu bullying das pessoas falar que ela não sabia o que ela estava falando, de que aquilo não estava bom, de dar risada, de excluir. E depois, na vida adulta, no trabalho, quando ela precisou fazer ali uma apresentação lá no trabalho, uma reunião, né? Quando ela Uhum. estava apresentando, veio imagens dessa Uau. situação na cabeça, né? Que seria pensamentos. Então, assim, veio alguns Sim. pensamentos automáticos, algumas imagens, lembranças daquele momento. E naquele momento que veio essa imagem, essa lembrança, isso serviu como um gatilho para a ansiedade. Então, a ansiedade tomou conta ali, deu branco, né? Não conseguiu lembrar e foi ficando mais nervosa e ela não conseguiu finalizar essa apresentação. Então veja bem, Nossa. gente, né? Como que algo traumático que aconteceu lá na adolescência, Há né, anos veio à atrás, mente né? numa fase adulta, há anos e anos, anos. Veio à mente Uhum. numa fase adulta como se fosse algo que estava acontecendo naquele momento, trazendo sensações físicas como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E com pensamentos muito comuns em transtornos de ansiedade social, né? Que é o medo de ser ridicularizada, de ser humilhada, de ser rejeitada, né? Através de um Uhum. trauma, uma situação específica que aconteceu. Não foi só isso, claro. Essa pessoa, ela também teve em outros momentos durante a infância e adolescência situações de bullying. Então, não foi essa situação específica. Mas como que isso marcou a vida dessa pessoa a ponto de lá na vida adulta influenciar, né, para que ela para que ela lidasse dessa forma com a situação e tivesse, né, Sim. essa crise ali naquele momento. Exatamente, você falou uma coisa muito interessante que a sensação física é a mesma daquela época, né? Vem lembranças, porque o nosso corpo, e isso cada vez mais que eu estudo, eu tenho me deparado com essa informação. O nosso corpo, ele tem marcas, ficam marcas nele, tanto que às vezes a pessoa tem uma sensação muito forte, uma sensação corporal, algo nesse sentido muito forte, e ela não sabe por quê, assim, racionalmente não faz sentido, não vem nenhuma lembrança, não tem nenhum ponto ali de cognição que ela consiga dar o sentido para aquilo. Sim. Quando nós vamos trabalhando essa sensação corporal, sentimento, né? A pessoa começa a linkar com episódios que aconteceu há anos atrás, sabe, lá na infância, lá na adolescência, porque daí a gente vai indo, né? Essa Uhum. sensação te lembra o quê, né? Em que momento que você se lembra de ter sentido isso? E a gente vai indo mais a fundo até a pessoa chegar Uhum. lá a uma memória que talvez estava até ali guardadinha, muito reprimida, ali escondidinha, mas que a sensação corporal estava ali. O corpo estava falando: ó, eu tenho medo disso, eu tenho ansiedade disso, eu tenho dor em relação a isso, né? Sim, 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 exatamente. E você trazendo isso, veio até algo aqui na minha mente agora, Clarice, Uhum. que tá, o fato de eu relembrar a minha história, de eu relembrar vivências, isso em si, muitas vezes, não vai fazer com que minha ansiedade, né, seja um fator decisivo para que eu trabalhe a minha ansiedade, né? Então, eu Sim. lembrei, eu sei que eu me sinto ansiosa quando isso acontece. Eu sei que eu me senti Uhum. ansiosa porque eu lembrei. Tá, isso aí é um bom caminho, porque você já conseguiu identificar o que está sendo um gatilho para sua ansiedade. Você conseguiu Uhum. identificar o que está contribuindo para que você continue com essa ansiedade. Você conseguiu Voltei. identificar algumas crenças. Uhum. Caiu? Voltei, era a bateria. Ah, tá, tá bom. Tá ouvindo? Tô, perfeito. Uhum. Você tá me ouvindo? Então ali, tô ouvindo. Uhum. Então ali a pessoa ela consegue identificar algumas crenças. Ai, Jéssica, de que forma então que a gente trabalha isso? Tipo, eu identifiquei aquela crença, de que forma que a gente pode trabalhar, né?
O que acontece muito, falando em questão neurológica aqui, é que às Uhum, vezes a gente não tem muita consciência, como a Clá falou, né, das nossas uhum. crenças. A gente não tem muita consciência, às vezes, de como as coisas estão acontecendo, porque é tudo muito automático. Então, Sim. se eu percebo que alguns pensamentos que eu tenho estão influenciando para que eu me sinta ansioso, eu posso olhar para esses pensamentos que não são verdades, são apenas Uhum. pensamentos, né? Não são uma verdade, não é algo generalizado. Uma Não situação é que definitivo. não é definitivo, não é generalizado. Uma situação que aconteceu lá na minha infância não significa que ela vá se repetir sempre. Não significa Uhum. que toda situação que for semelhante vai acontecer a mesma coisa, mas o que acontece é que, falando em questões neuronais, né? Às Uhum. vezes o nosso cérebro ele guarda essas informações que aconteceram, ele guarda. E ele acaba em alguns momentos fazendo com que a gente tenha um viés cognitivo. Em alguns momentos ele faz com que a gente tenha uma atencional, uma atenção ali diante de algo específico. Então, por Aham. exemplo, Clarissa, se a gente pensar numa pessoa, né, que tem esse medo de ser ridicularizada, esse medo de ser humilhada, vamos supor que lá na infância, ou na adolescência, numa atividade escolar, ela sofreu um bullying na escola, ela foi ridicularizada realmente naquele Uhum. momento. Então, se ela precisa lá na faculdade apresentar um trabalho, pode vir pensamentos do tipo: vai acontecer de novo, eu vou ser humilhada, eu vou ser ridicularizada. E o cérebro dela pode fazer com que ela tenha uma atenção específica voltada para isso. Ah, então a Sim, sala tem ali 50 pessoas. Ela tá ali prestando atenção para ver se algo vai confirmar isso que ela tá pensando. Para ver se realmente exatamente. alguém vai fazer alguma fisionomia ali, né, de que não está gostando, para ver se alguém vai conversar, que vai mostrar que não está gostando, ou até tentar perceber o que a pessoa está falando para outra, para ver se realmente Uhum. ela está falando algo dela, ou seja, né, a atenção dela vai estar voltada para aquela situação de alguma forma para tentar confirmar aquilo que ela acredita. Uhum. Mas se Exatamente. diante dessa situação, por exemplo, ela trabalha essas crenças, ela trabalha esse pensamento, ela tenta ampliar esse viés, né? Pensar que pode ser diferente, tentar lembrar de situações onde ela conseguiu fazer uma boa apresentação, lembrar de situações que aconteceram diferente disso, né? E ela consegue ampliar e olhar para a classe como um todo, talvez ali ela vai perceber que outras coisas aconteceram diferente daquilo que aconteceu lá naquela situação da infância, que muitas coisas aconteceram lá que diz ao contrário para ela, que mostra para Exatamente. ela que ela está conseguindo exercer aquele papel que ela precisaria naquele momento, né? Então, Uhum. ter consciência do que, né, do que acontece, do que passa na nossa mente, é importante por esse motivo, porque a gente não precisa tomar isso como uma verdade, a gente não precisa tomar isso como algo generalizado, como algo que sempre vai acontecer. A gente pode questionar os nossos pensamentos, a gente pode olhar para a realidade de uma forma ampliada, de uma forma diferente. Sim, e Jéssica, eu falo muito para os meus clientes nesse trabalho com a criança interior e falo por aqui também, que quando nós Aham, temos essa consciência, então, por exemplo, na mesma situação, né? Eu tenho essa consciência de que eu tenho essa crença e de que essa crença vem das minhas experiências infantis, onde eu fui de alguma forma ridicularizada, exposta, humilhada. Ok, quando eu estava nessa posição de me expor. aham, Se eu consigo ter esse discernimento dentro do trabalho com a criança interior, o que a gente pode fazer? A gente pode acolher essa criança, porque essa ansiedade, esse medo, essa atenção hiper ali, né, focada, é dessa aham. criança, né, gente? Entendam quando eu falo criança, é tudo isso, é de uma forma simbólica, né? Aquelas memórias, as experiências que a gente traz da infância. É dessa criança que tá com medo. Então, a gente começa a se separar dessa criança e dizer, ok, é a minha criança, a minha parte infantil que está com esse medo, porque ela viveu situações realmente traumáticas. Eu sou uma adulta agora, e como adulta eu posso dar esse suporte para essa criança. Então eu acolho essa criança e falo, calma, menina.
né? Isso, eu estou aqui para te proteger, não vai acontecer. Eu sei que você está com medo, com ansiedade, mas olha, tem pessoas que, né, que vão estar interessadas, foca mais nessas pessoas. Então, eu crio um diálogo interno também com essa minha criança interior, que vai acalmando essa criança, me coloca nessa posição de adulta. Então, eu sou a adulta, eu estou dando suporte para essa criança que eu precisava ter tido lá atrás, né? Aham. E aí eu vou fazendo esse movimento e, sabe, as emoções vão se acalmando, os sentimentos vão se assentando e consigo lidar com aquela situação de uma forma mais madura, numa posição de adulta. Aham. Então, essa Uhum. conscientização, ela é extremamente importante. Por exemplo, a Raniele, né, compartilhou aqui com a gente que quando ela era pequena, a casa dela destelhou numa tempestade. Ela pegou medo absurdo de chuva de vento. E quando começa a ter chuva de vento hoje, ela fica com falta de ar e coração a mil, né? Então, Raniele, é essa tua criança que tem esse medo absurdo dessa experiência que ela viveu, que é uma experiência realmente que, né, muito amedrontadora, de Aham. muito perigo mesmo. E vem Uhum. à tona todas essas marcas neurológicas, né, que a Jéssica falou aqui também, todas essas experiências, essas marcas corporais que eu também compartilhei aqui, e Aham. todos esses sentimentos e emoções, junto com essa tua parte aí, que é essa parte infantil, a parte da criança, que é um ser totalmente desprotegido. Agora, imagina esse ser desprotegido se hoje, como adulta, a gente já tem medo de uma chuva de ventania. Imagina uma Uhum. criança, um ser indefeso, né? É a mesma coisa nessa Sim. situação de se expor na frente de um Aham. grupo aonde as pessoas estão rindo dela, se para nós adultas às vezes é difícil conseguir trazer um posicionamento ali de, opa, eu preciso me defender de alguma forma dessa situação porque estão me humilhando. E imagina para a Aham. criança que não tem recurso algum. Então, é por isso que a gente precisa se diferenciar e entender que hoje, como adultas, a gente tem recurso para lidar. A gente tem recurso para se Uhum. proteger da chuva de vento, a gente tem recurso para se proteger de uma situação que estão nos humilhando, que estão nos ridicularizando, né? Mas para Aham. isso, eu preciso compreender qual foi a minha experiência infantil que eu tô trazendo à tona naquele momento, né, Jéssica? Sim, sim, exatamente, exatamente. Seria essa questão, né, de trabalhar os pensamentos mesmo. Quando você fala dessa criança conversar com esse adulto, né, é você conversar com você mesma, é você trabalhar os seus Exatamente. pensamentos, você conversar com você. Então, por exemplo, Raniele, nessa experiência traumática que você teve da chuva, da casa destelhada, né? Então, veja bem, você pode conversar com você mesmo. Olha, toda vez que chove, as casas são destelhadas? É. Quantas chuvas você já teve na sua vida toda? Quantos anos você tem? 20 anos? Tá. Então, quantas chuvas em 20 anos você presenciou? Ai, nem sei, perdi as contas, mas deve ter sido, sei lá, umas 2.000 chuvas, no mínimo, Uhum. né? Que tem 300 e No poucos dias no mínimo. ano. Vamos É. por aí, né? 2.000 chuvas? Tá. Então, dessas 2.000 chuvas, quantas vezes sua casa foi destelhada? Quantas vezes a casa do Exato. vizinho foi destelhada? Quantas vezes a casa de um parente foi destelhada? E você vai conversar com você mesmo, você vai ver que foi algo que aconteceu, mas não significa que isso vá se repetir. E É. daí entra um pouco no que a Clarissa falou. Isso não vai ser, a probabilidade de se repetir é muito Muito pequena. pequena. E hoje você também tem recursos para lidar com isso, caso nesse 1,0, né, de Uhum. possibilidades aconteça, você tem recursos para lidar com isso. Então é realmente muito importante a gente poder olhar para a realidade, né? O adulto, ele tem essa percepção, né, Clarissa, de conseguir olhar para a realidade. Às vezes a Sim. criança, ela não tem De muita forma mais percepção do que racional. realmente, de forma mais Uhum. racional. Uhum, Uhum. exatamente. A criança, ela muitas vezes usa mais a emoção do que a razão, porque ela ainda está desenvolvendo a Isso. questão cognitiva dela. Então, a emoção dela acaba sendo algo maior a ser utilizada, né? Para que ela aprenda a pensar, ela aprenda a avaliar uma situação, ela tenha recursos cognitivos, né, para lidar com a situação. E nós adultos, não. Nós adultos, nós temos uma capacidade racional que a criança não tem, de tomada de Uhum. decisão, de avaliar as situações. Então, né, quando você é um adulto, você consegue
avaliar e entra no que a Clarice falou. Tá, aconteceu ali na minha infância. Então agora, como um adulto, quando eu olho para esses meus medos, quando eu olho para as coisas que eu estou com medo, meus pensamentos, eu posso olhar para isso, olhar para a realidade e pensar racionalmente, acolher as Sim, emoções, não sempre. desvalorizar as emoções, né? Que entra nisso também, né, Clarice? Às vezes o adulto Uhum. acha que sentir é algo muito ruim, né? Quando é criança, a Sim, criança sente. Quando é adulto, eu não posso sentir. Tô com é. medo. Acolhe seu Ah, medo. Tô com ansiedade. isso. Acolhe sua ansiedade. Então, acolhe suas emoções e trabalhe também sua questão racional para você poder olhar para essa realidade. É claro, é um assunto muito. A gente não consegue aqui explanar muito Não, para vocês, né? Mas seria mais dessa forma mesmo de poder ter um olhar mais realista sobre as coisas também, né? exatamente, Jéssica. Aham. Isso mesmo. E enfim, Deixa eu ver. o que que você, né, separou mais aí para nós? Você tinha Aham. falado que ia compartilhar um pouquinho a mais da tua história também, então fique à vontade para você ir conduzindo do jeito Sim. que você achar melhor, tá? Ah, tá bom, então. Então, essas questões infantis, né? Elas são questões muito importantes na nossa vida, né? Porque como eu estava falando aqui, é nesse momento que a gente cria recursos. Então, às vezes, se o ambiente não nos proporciona recursos, a gente cresce pensando que a gente não tem recurso suficiente, sendo que as coisas Uhum, elas podem ser desenvolvidas também, né? É, dessa vivência, né, que eu tenho, a vivência da minha família. Eu tenho 30 anos. Eu fui aprender a lidar com os meus medos depois que eu saí da faculdade. Eu estava com 26 anos. Então eu vivi, olha, na minha fase adulta, olha quantos anos eu vivi sem saber lidar com os meus medos, me sentindo insegura. Tem algo que eu fazia muito, Clarissa, e eu não sabia que quer dizer, eu sabia que eu fazia, mas eu não entendia por que eu fazia, que eu tinha um ah, pensamento que eu fazia por algo diferente que eu tenho hoje. Não sei se vocês entenderam, aham. mas eu vou explicar. Tá. Então, a minha irmã gêmea, ela era muito emotiva. E ela falava assim pra mim: Nossa, Jéssica, você é muito ruim, você não chora. E como que eu era ali? Eu era uma pessoa muito boa de coração, mas eu pensava assim, que eu precisava, eu não poderia demonstrar minhas emoções. Porque se Uhum, eu demonstrasse as minhas emoções, eu era uma pessoa fraca, eu seria uma pessoa fraca. E eu tinha essa uhum, crença, né? Por que que eu tinha essa crença? Não só por isso, né? Mas o que que eu lembro da minha infância que contribuiu para isso, né? A minha irmã sempre chorava para conseguir todas as coisas que ela queria. E a minha aham, mãe falava assim: Olha só, tua irmã tá chorando, sua irmã não sei o quê, você é boazinha, você consegue lidar com as coisas. Ela me validava a questão de eu ser boazinha e tudo mais, né? sim, Então, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Então, eu percebi o quê? Não, se a minha irmã chora pra conseguir tudo que ela quer, né? Se ela é mais, a sua irmã é um pouquinho mais fraca do que você é um pouquinho mais fortinha, por questões de saúde que minha irmã tinha, né? Então eu fui uhum, associando as coisas, que a gente associa muito as coisas. E na verdade uma coisa não tem aham, nada a ver com a outra. Mas a gente sim. acaba associando coisas, né? Então eu fui É, associando ainda ali. mais quando criança, né? A criança ela precisa de alguma forma dar sentido, encaixar aquilo. Então é muito diferente de hoje adulto, como a gente daria sentido para aquelas experiências, né? Sim, exatamente. E a gente acaba associando coisas. E leva É. essa associação para a vida adulta às vezes, né? E eu fui Aham. associando, então eu sou uma pessoa boazinha, para eu ser aceita, eu tenho que ser boazinha, para eu ser aceita. Então eu não posso dizer não, eu tenho que estar sempre ali. Então eu não posso chorar, eu não posso demonstrar que eu sou frágil, não posso demonstrar minha fragilidade, eu preciso ser forte. Então isso foi criando muitas crenças, né? Às vezes até minha irmã falava assim que eu não chorava, que eu era ruim, mas hoje não, hoje eu sou chorona, eu me permito chorar, eu me permito fazer as coisas, mas o que acontece, né? Isso foi me levando a deixar de vivenciar muitas coisas na vida. Então, poxa, que difícil, né? Uma pessoa não poder demonstrar suas emoções, porque se ela demonstra, ela é fraca. Qual que é a Sim, relação que uma coisa tem com a outra? Relação nenhuma, né? Eu posso exatamente. demonstrar minhas emoções e ser forte. Sim, e qual é o problema de ser frágil, de ser fraca, né? Por que que nós temos que ser forte a todo momento, né? Sim, também, né?
Até o livro A Coragem de Ser Imperfeito vem trazendo essa questão em relação à vulnerabilidade, né? Então as Isso. pessoas têm uma ideia de que ser vulnerável é algo ruim, que ser fraco é algo ruim. Mas nem sempre isso é algo ruim. É uma associação que as Uhum. pessoas fazem. Então, eu estou vulnerável aqui para vocês. A Clarissa também ela está vulnerável aqui para vocês. Porque a gente está Sim, compartilhando algo pessoal nosso. A gente está exatamente. compartilhando com vocês experiência. A gente nem sabe se vai vir alguma pergunta aqui que talvez a gente não saiba responder. Ou seja, a gente está Exatamente, vulnerável, né, Jéssica. Clarissa? Só a gente sabe, né, o quanto que nós estamos vulneráveis aqui. Vulneráveis. Mas olha só, que bom nós estarmos vulneráveis aqui com vocês. Porque a gente está conseguindo ter uma troca de conhecimento. Ou seja, nós Uhum. estarmos vulneráveis aqui, a gente está lidando com a questão da vergonha. A gente está trabalhando essa questão, né, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão Medo do dizer, julgamento. medo do julgamento. Eu vi que no início entrou várias psicólogas aqui na live. Então, assim, a gente Uhum. está se expondo, a gente está trabalhando essas questões. E isso está trazendo algo positivo para nós. Uhum. Experiência, compartilhar coisas com vocês, criar conexão com vocês. Ou Uhum. seja, ser vulnerável Autoconfiança, né? Buscar essa autoconfiança. é verdade. A autoconfiança, a questão da fala, né? De conseguir conversar Uhum. melhor, falar melhor, de lidar com os medos. Ou seja, estar vulnerável aqui para vocês está trazendo muitos benefícios para nós. Ou seja, ser Sim, vulnerável não é algo ruim, como muitas pessoas, né, falam que é. Em alguns momentos, sim, mas nem sempre. Em muitos momentos, importante, sim. né? Então, isso vai muito de acordo com a forma como a gente se vê, né? Então, em relação a essa questão que eu estou trazendo para vocês, tudo isso contribuiu para que eu pensasse, né, que eu não deveria dizer não, então eu não sabia dizer não, muita Uhum. dificuldade, acabava me sobrecarregando muito, muito, muito de coisas, isso me gerava uma ansiedade muito grande. E eu queria ter sempre o controle de todas O as con- coisas. Isso é muito E, importante, né? E na ansiedade isso aí é uma e as bomba. preocupações? A Uhum. preocupação excessiva é um fator principal da ansiedade generalizada, né? Então, assim, muita preocupação, porque você quer ter o controle de todas as coisas, você se preocupa muito com o que pode acontecer, porque você quer controlar a situação, você quer se preparar. Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, eu fui entender, fui perceber tudo isso, que eu não preciso ter o controle sobre todas as coisas, porque eu não vou conseguir ter mesmo, nem se eu quisesse. Então, eu não preciso ter o controle sobre todas as coisas. Eu posso lidar com coisas que não estão sob o meu controle também. Eu não preciso ter Uhum. certeza absoluta. Muitas coisas podem acontecer nessa ida de lidar com as situações sem ter a certeza, né? Arriscando, correndo riscos. Eu aprendi muitas coisas que me ajudaram a lidar com essa ansiedade generalizada. Mas eu só Uhum. consegui lidar com tudo isso quando eu olhei para mim e percebi como eu agia, por que eu agia, quando eu agia e o que eu influenciava para que eu agisse dessa forma. Né? E Sim, hoje eu consigo lidar com a vida de uma forma muito leve, muito leve. Eu é fico muito mais ansiosa leve, sim em né? alguns momentos. Fico. Uhum. Não tem como, né, Clarice? A gente não ficar, né? Não, claro, claro que não. Faz parte. Uhum. Mas a vida fica mais leve quando a gente aprende a lidar com tudo isso, né? É. Eu acho que é a chave, né? Aprender a lidar, assim, porque sentimento vai vir, emoção vai vir, a gente não, a nossa intenção, inclusive, não é tirar essa emoção e esse Exatamente. sentimento, porque primeiro não é possível, segundo é necessário para nossa Super. existência, sobrevivência, enfim. Mas é conseguir regular esse sentimento, essa emoção e criar ferramentas, ou enfim, se munir de ferramentas para lidar de uma forma mais saudável com esse sentimento e essa emoção, né? Eu acho Exatamente. que é o ponto, assim, principal que a gente, em psicoterapia, por exemplo, trabalha muito com o nosso cliente, né, Jéssica? Sim. É, ajudar ele a perceber que ele tem recursos. E Sim, quando ele não tem, em algum momento específico, o recurso necessário, ajudar ele a desenvolver. Né? Às vezes isso. a gente não vai ter recursos mesmo, porque às vezes a É, gente não aprendeu a ter os recursos, mas a gente pode desenvolver, e isso é muito importante.
É. Jéssica, eu não sei lidar com isso. Clarissa, eu não sei lidar, eu não tenho recurso para lidar com aquilo. Mas você pode desenvolver, você pode aprender. E às vezes você até teve recurso em algum momento, mas nem se lembra, né? Então a Uhum. psicoterapia ajuda muito a gente nesse sentido. Tanto de poder criar recursos, quanto enxergar recursos que às vezes você não enxerga que você tem para poder lidar, né? Com todas essas Uhum. questões, né, Clarice? Exatamente. E Jéssica, você compartilhando tua história né, eu esqueci o nome dela aqui que compartilhou sobre a chuva, É a Raniele. Raniele. A Aham. Raniele falando, né? Eu me lembrei aqui também da minha história. Eu me identifico com você quando você fala dessa coisa de ser a boazinha, de ser boa em tudo, né? Aham. Uma das formas de eu não dar trabalho para minha família e de ser também reconhecida é justamente desse jeito. Então, eu tinha sempre que ter as melhores notas na escola, eu tinha que sempre ser a melhor aluna, e isso até na faculdade, tá? Isso até na faculdade. É, é, eu me cobrava demais, me exigia demais, né? Esse Uhum. perfeccionismo, e tudo isso vem desse funcionamento aí que, de alguma forma, a minha criança entendeu que, pera lá, eu preciso ser cada vez melhor para ter a validação, para ter o amor, Aham. para ter o Aham. reconhecimento, né, para eu não dar Aham. trabalho. Então, foi gerando essa ansiedade que eu trouxe para minha vida adulta, né? Uma outra situação que daí é muito mais íntima e profunda, olha lá, vou me vulnerabilizar mais, tá? É, que eu percebo, eu me lembro agora que me gerava muita ansiedade, era quando, né, meu pai tem uma questão com bebida e eu vim, e aqui eu já compartilhei no Instagram, que eu venho de um lar de violência doméstica, né? Então, todas Uhum. as vezes que meu pai estava para chegar em casa, eu ficava muito ansiosa porque eu já sabia tudo que vinha com aquele episódio dele chegar em casa, né? Quando ele Sim. chegava, então, alterado, que eu já percebia só pelo jeito dele abrir o portão, a ansiedade, né? Só pelo jeito dele abrir o portão já vinha, nossa, meu pai tá daquele jeito, eu já sei tudo o que vai acontecer. Então, assim, hoje eu não tenho essa ansiedade no meu dia a dia, porque ainda bem eu moro num lar que não tem mais isso, né, Jéssica? Me relaciono com uma pessoa que não Aham. vivencio isso, consegui fazer diferente. Mas se é uma pessoa que Aham. está no mesmo lar, né? Se eu morasse com meu pai ainda, por exemplo, ou se meu noivo fosse uma pessoa abusiva, violenta, eu provavelmente Sim. viveria essa ansiedade de forma constante. Quando é que eu Sim. vivencio essa ansiedade, Jéssica? Quando eu vejo meu pai alcoolizado ou quando eu presencio alguma briga. Quando Uhum. eu, às vezes, meu noivo brincando comigo, ele, sei lá, eu tô no banheiro tomando banho, ele passa perto do banheiro e ele bate na parede para dizer que ele chegou brincando. Aquilo, se me pega de surpresa, meu coração acelera. Às vezes, nem de surpresa, às vezes eu sei que ele tá ali, mas Aham. meu corpo responde, meu coração acelera, porque automático, eu vou para aquele momento da minha criança, sabe? Eu recordo essa Sim. sensação, essa ansiedade e esse medo. Então, Aham. são situações que marcam a gente, que nós vamos reproduzindo, e por isso que é tão importante isso aqui que a gente está falando para vocês, de vocês Sim. realmente poderem Sim. olhar para a história de vocês, compreender o que tem por trás dessa Uhum. ansiedade que você traz hoje na sua vida, o que mantém essa ansiedade, qual é a função, né, para poder Ah, fazer esse tipo de trabalho, né, numa sim. psicoterapia, enfim, mergulhar um pouquinho nisso, né, Jéssica? Uhum. Exatamente, Clarice. E tem até algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a questão de Jéssica, buscar ajuda. deixa eu só abrir a porta pro meu cachorro ir lá ver o pai Tá. dele, só um Uhum. pouquinho. Mas eu vou falando aqui pro pessoal, tá? Vai falando. É a questão de buscar ajuda. Por quê? É muito, eu ouço muito isso quando eu tô dando alta para meus pacientes, né? Então, quando eu tô dando alta para meus pacientes, eu ouço muito frases do tipo: Jéssica, eu não acredito que eu vivi tantos anos aprisionado a isso, tantos anos, e eu poderia ter vivido bem se eu tivesse buscado ajuda antes. Eu ouço Uhum, muito isso. Jéssica, verdade. não parece que sou eu. Como que eu agia assim? Como que eu pensava assim? Como que eu lidava com a situação desse jeito?
Agora eu olho pra mim e eu não me reconheço mais. É. Não parece que sou eu. Ai, Então, que massa. assim, é muito bom você poder buscar uma ajuda psicológica, né? Porque às vezes você vive aí 20 anos, 30 anos, 15 anos, né, ou mais em sofrimento. E um acompanhamento psicológico, às vezes de 1 ano, 2 anos, às vezes 8 meses, 3 anos que seja, né? Ou seja, pouco tempo pode Sim, mudar a para sua uma vida vida inteira? para Uhum. uma vida inteira. Pode mudar a sua vida. Foi até com o paciente que a gente estava conversando, né? Tinha dado, acho que foi 9 meses de acompanhamento, uma coisa assim. Não lembro muito bem se era 9, 10. Mas ele Uhum. estava dizendo isso, Jéssica, eu sofri tantos anos. Com 9 meses, olha onde eu estou agora. Então, gente, Ah, busque ajuda, mas não espere você estar com transtorno ou você está sentindo aquilo todos os dias, quase todos os momentos. Ou seja, não espere você estar na sua pior condição para você buscar ajuda. Porque quanto mais tempo você tá em sofrimento, quanto mais tempo você tá, às vezes, com um transtorno sem cuidado, mais tempo você vai levar para você poder fazer esse tratamento, né? Então, se verdade. você busca ajuda logo quando você já percebe que você está precisando, isso vai te ajudar a aliviar o sofrimento de forma mais rápida. Isso vai te ajudar a evitar que outros sofrimentos venham muitas vezes, porque você vai aprender a lidar com a vida e a se ver de uma forma diferente. Né? Então eu acho Uhum. que isso é muito importante, porque a gente tem essa cultura ainda, né, de deixar a nossa saúde mental em último lugar. Então, primeiro a gente vê todas as outras questões, né, relacionadas à nossa vida. Daí, se sobra, a gente vai cuidar da saúde mental. Ui, Se eu preciso quase que eu lidar com derrubei outras aqui. situações, eu vou lidar. Mas por último, eu cuido da minha saúde mental. E se a gente invertesse essa ordem, se a gente cuidasse primeiro da nossa saúde mental, as outras coisas funcionariam muito melhor na nossa vida. Sim, Se é uma primeiro a gente roda, né? cuidasse da nossa saúde mental. Uhum, uhum. Exatamente. Se a gente souber a importância que tem essa central de comando aqui, que ela manda o comando para todo o resto do nosso corpo, né, da nossa vida, tudo passa por aqui, né? Acho que Sim, realmente seria assim outra experiência, outra vivência que nós teríamos se a gente realmente desse a devida importância, né, Jéssica? E para a sim, gente sim. finalizar, você quer, né, além desse super fechamento aí de busca e ajuda, que eu assino embaixo e carimbo, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Não, o que eu queria compartilhar seriam esses dados mais importantes mesmo, né? E assim, um outro pensamento que eu gostaria de trazer para vocês é essa questão, essa esperança mesmo de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem melhorar, né? Porque às vezes quando a gente está em sofrimento, vem muitos pensamentos de que as pessoas conseguem um resultado, as pessoas conseguem melhoria, mas comigo não vai dar certo, que eu não vou conseguir, tá muito difícil, eu já tentei uma vez, não deu certo. E vem muitos pensamentos que às vezes acaba levando, né, ao sofrimento, à tristeza e tudo mais. Então, assim, busque ajuda e não desiste, porque as coisas elas podem mudar. Se hoje as coisas estão ruins para você, está ruim na sua vida, em qualquer situação que seja da sua vida, isso pode ser mudado, desde que você Uhum. busque ferramentas para que isso mude. Né? Você saber que pode ser Exato. mudado, você querer que mude, não vai fazer com que mude. Mas você buscar ajuda, você buscar ferramentas, vai fazer com que a sua história mude, com que você consiga viver mais feliz, com que você consiga lidar com as situações, né? Então, queria fechar com Exatamente. isso, porque às vezes vem muito sentimento de desesperança, né? E a ansiedade às vezes faz com que a gente comece a catastrofizar muitas coisas e que a gente se Uhum. preocupe demais, e isso traz um esgotamento físico, um esgotamento mental muito grande. Então, poder pensar sobre esses pontos, né, e buscar realmente formas para lidar com isso pode ajudar você nesse momento que você está vivendo. Perfeito, Jéssica. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado meu convite, por você estar aqui. Você está me devendo uma visita, um café, né?
Você não toma café, mas a gente toma água, não tem problema, né? Eu tomo café, você toma um suco. Mas muito obrigada, foi muito bom conversar com você, matar um pouquinho da saudade desses nossos momentos, né? Quero agradecer a todos Aham. que ficaram com a gente aqui ou que passaram, mas não puderam ficar até o final. Para quem está assistindo depois, Sim. né, que vai ficar gravada essa Aham. live, também muito obrigada pela Aham. atenção. E é É, isso. eu também quero agradecer, Clarice, quero agradecer pelo convite, né? É muito importante a gente estar sempre falando sobre esses temas que hoje em dia tem sido mais falado, né? Mas a gente poder Uhum. fazer essa junção com essa perspectiva também é bem importante. Então, eu agradeço o convite, né? Que a gente possa, né, em outros momentos também trazer conteúdo aqui pro pessoal e vou pagar, tô devendo, mas eu vou pagar, Clarice. Ó, gente, vocês estão É. aqui de prova. Quando eu pagar, a gente vai postar uma foto, vai compartilhar nos nossos dois perfis aqui pra vocês verem que a minha promessa Ei! paga. Tá bom? Gostei, gostei. Muito bem. Jéssica, um beijo para você, viu? Uma boa noite, bom Beijo. descanso, tá? Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada. Boa noite, Tchau, gente. tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Tchau.